Capítulo 401 Ira. Agora, Solos usou um pouco de sua energia para tirar Lit de seu torpor. Não havia tempo para tecer novos feitiços, mas, enquanto estivesse consciente, Lit manteria todos os que havia preparado de antemão. Ele bateu palmas e abriu bem os braços, certificando-se de que o núcleo do feitiço viajasse pela luva mística de Solos. Tanto o gesto quanto a ajuda dela foram necessários para tentar uma conjuração tão rápida. Um enorme portal apareceu na frente dele, o maior que ele já havia conjurado. O punho do dragão rubi desapareceu dentro do portal e saiu do ponto de saída localizado na frente de seu focinho. Treios deu um passo à frente durante o ataque, colocando todo o seu peso nele. Seu próprio soco havia se transformado em um contra-ataque, dobrando sua força. O impacto foi tão violento que o pescoço torceu, quebrando como um galho. Nem mesmo a armadura de rubi poderia suportar a tensão e várias pedras se estilhaçaram, atingindo o chão com um som prateado. Os portais se fecharam uma fração de segundo depois, cortando o braço no cotovelo. A dor e o choque fizeram Treios cair de joelhos, gritando para o céu com toda a força de seus pulmões, enquanto segurava o coto com a mão restante. Uma fonte de sangue pintou a sala em colapso de vermelho. O pescoço já estava curado, mas o crescimento de um braço seria muito mais lento. Você não tem vergonha? A dor de Treios era a própria estrela negra, mas ele a ignorou como se fosse uma chuva suave de primavera. Pegue o braço para que possamos recolocá-lo. Não há tempo a perder, nosso inimigo. O link mental permitia uma comunicação rápida, mas a velocidade de Lit não era motivo de zombaria. O plano de Solos foi implementado até o último detalhe. Para sacrificar um bispo para capturar o rei. Lit havia se permitido cair em uma posição desvantajosa para atrair um ataque total. No entanto, o contador cruzado e a mutilação foram apenas os passos preparatórios. Lit explorou a dor literalmente cegante para se teleportar sem que o oponente percebesse e apareceu entre os olhos do dragão. A lâmina penetrou na córnea até que apenas o punho ficou visível. Lit deu tudo que tinha à espada, canalizando a magia do ar que gerou um relâmpago que deu ao dragão uma violenta convulsão enquanto uma onda de magia negra avançava em direção ao cérebro. Lit fez tudo o que podia, sua execução foi perfeita. No entanto, não foi o suficiente. Treios usou a fusão de escuridão para suprimir seus receptores de dor e tornou-se capaz de se mover novamente. Com a fusão da Terra neutralizando o relâmpago e a estrela negra reparando os danos no momento em que foram causados, a magia das trevas era muito lenta. Treios tentou pegar Lit, mas ele se teleportou explorando o lado cego do dragão. Ele torceu a lâmina enquanto o puxava para fora e deixou para trás bastante fogo e magia negra para desacelerar a regeneração do olho. Por que você está fazendo isso? Os oponentes de Lit gritaram como um só. Você está ligado a um artefato poderoso. Você pilhou Caduria por poder. Você mata sem remorso para buscar seus próprios fins. Você é como nós. Devemos ser aliados, não inimigos. Essas palavras irritaram Lit até o fim, fazendo seu sangue ferver e sua raiva ferver. Eu não sou nada parecido com você. Ele pensou enquanto aparecia ao lado do membro decepado e usava a escuridão que ainda corria através da lâmina para apodrecê-lo até o esquecimento. Sem nenhuma força vital habitando nele, o braço não ofereceu resistência às energias famintas que o devoravam. Solos não é um monstro, eu sou. No entanto, nem mesmo eu procuro o sofrimento das pessoas por motivos mesquinhos. A estrela negra transformou uma cidade inteira em uma versão de pesadelo da minha própria vida e aquele idiota que se fundiu com ela está disposto a libertá-la. As memórias dos Cadurianos que Lit assimilou anteriormente ressurgiram. Sua desesperança, seu desespero, seu luto constante até que seus corações fossem substituídos pelo vazio infinito do abismo eram coisas que ele conhecia muito bem. Vocês dois são piores do que qualquer abominação. Você é um câncer para este mundo e alguém tem que eliminá-lo como a doença que você é. Nuvens negras se formaram dentro de Caduria enquanto toda a cidade tremia. Mesmo que a estrela negra ainda estivesse paralisada, a fase de luz atingiu seu limite.
A fase de sombra estava prestes a começar e o artefato vivo se alegrou por isso. Vou recuperar a energia que desperdicei para reconstruir a cidade e reanimar aqueles sacos de carne. Se você não puder eliminar um único inseto com tanto poder, então encerrarei nosso acordo. Não tenho uso para um fraco como você. O item amaldiçoado há muito lamentava ter se fundido com Trilhos. O único forro de prata era que, graças ao feitiço congelar, o vínculo ainda não tinha se tornado permanente. Nuvens negras também se formaram fora de Cadúria. Toda a área estremeceu levemente enquanto a energia mundial jorrou do solo e do céu, perfurando a barreira como se fosse um pedaço de papel. Uma tribulação mundial estava apenas começando. Reino de Grifon, Palácio Real. Lady Tiriz estava pensando sobre as notícias recentes que recebera. Durante os últimos 4 anos, ela desfrutou de relativa paz depois de décadas de lutas. O sistema acadêmico foi reformado graças ao legado de Linjos. O diretor não viveu por muito tempo, mas suas ações lhe renderam um lugar importante nos livros de história do reino. Após o ataque de Nalear, as últimas brasas da guerra civil morreram. A coroa restaurou sua autoridade, cortando todos os ramos mortos da nobreza que espalhavam a corrupção para se manterem em tona. Com o mestre Balcor cessando seus ataques, ela não tinha muito o que fazer. Cadúria parecia um monte de problemas. Era um problema antigo, mais antigo ainda do que o reino de Grifon. Tiriz já era um guardião naquela época. Ela e Leigain ajudaram a estabelecer a barreira. Ambos poderiam ter destruído o Lorde Supremo, mas escolheram o contrário. Tiriz porque ela queria que servisse como um lembrete da tolice dos homens. Foi a época em que não existia magia proibida. Os humanos continuaram explorando os menos afortunados em sua busca por poder e longevidade. Não importa quantos ela matou, centenas de outros estavam prontos para recomeçar de onde suas vítimas haviam deixado suas pesquisas. Apenas uma coisa parecia ser capaz de detê-los: o medo. Cidades perdidas estavam surgindo como cogumelos enquanto o legado de Loshira Silverwing era abusado de todas as maneiras imagináveis. O único forro de prata era que cada monstruosidade nascida desses experimentos era um inimigo comum que permitia que as pessoas deixassem de lado suas diferenças e repensassem seu modo de vida. Os magos que viviam na mesma região de uma cidade perdida tornaram-se mais judiciosos, enquanto seus habitantes tendiam a derrubar qualquer governante que fizesse os pobres desaparecerem em vez de elogiá-los por isso. Todos eles aprenderam a fazer a coisa certa, embora pelo motivo errado. Leigain esperava encontrar uma maneira de libertar os cadurianos sem matá-los. Eu reconheço o desenho desta matriz. Ela balançou a cabeça, fazendo seus longos cabelos dourados dançarem ao sol. Este é o trabalho de um dos despertos do território de Salark. Não vou deixar o povo do meu país sofrer pelos erros dos outros. Não parei na Lear porque ela nasceu do tratamento injusto do reino. Ela era como Balcor, o sintoma de uma doença que tornava impossível para os escalões superiores ignorarem por mais tempo. Um estrangeiro causando problemas é outro assunto totalmente diferente. Uma súbita onda de energia mundial vinda da região de Kelar fez ela e Leigain virar a cabeça ao mesmo tempo. É a anomalia, garoto, de novo. Você está interessado? Obrigado, mas não, obrigado. Estou em uma etapa crítica em minha pesquisa. Mantenha-me informado se há algo interessante acontecer. O pai de todos os dragões respondeu. Tiriz precisou apenas de um pensamento para se teleportar nas fronteiras de Cadúria. A chuva negra caía com a intensidade de uma tempestade de verão, mas felizmente não teve efeito em Lit. Eu reconheço esse sentimento. É o mesmo saindo do item amaldiçoado. Uma versão distorcida da energia mundial. Ele pensou enquanto seu corpo estremecia de nojo. A chuva foi a vontade da estrela negra tomando forma física. Quando o Templo do Sol Alto imbuiu tantas vidas em suas armas, eles cometeram um grande erro. Dezenas de personalidades conflitantes foram forçadas a se unirem em uma única mente, dando à luz um indivíduo perturbado, sem memória nem moral.
A única coisa que restou após sua fusão foi a obsessão de controlar tudo sob o olhar do Sol superior e destruir tudo que não pudesse ser controlado. Kadúria foi o teste de campo e a Estrela Negra ficou satisfeita com os resultados. Cada ser vivo em Mugar estaria à sua mercê. A vida e a morte desapareceriam para sempre sob seu domínio. Os dignos viveriam em um mundo utópico, enquanto os pecadores teriam uma eternidade para serem redimidos pela dor. A chuva negra arrancou a vida dos Kadurianos, tirando tudo o que eles tinham, exceto suas mentes. O processo foi insuportável, fazendo com que emitissem um grito telepático coletivo. Ondas de agonia fizeram Lith e Treios caírem de joelhos. Eles se tornaram parte da mente coletiva e foram forçados a experimentar as memórias de todos os Kadurianos. Para compartilhar seus séculos de sofrimento. Durou apenas alguns segundos, mas quase os deixou loucos. A pressão mental oprimiu suas mentes, tornando impossível para eles distinguirem seus pensamentos dos Kadurianos. Os dois despertos se levantaram ao mesmo tempo, embora com mentalidades completamente diferentes. Treios estava lamentando sua decisão de se fundir com o artefato. Até aquele momento, ele sempre pensou que nenhum preço era alto demais para atingir seus objetivos, contanto que não fosse ele quem pagasse por isso. Agora ele não tinha mais tanta certeza. Quanto a Lith, ele encarou seu oponente com olhos cheios de uma mistura de dor e ódio. Todos os 7 deles. 2 novos pares de olhos apareceram. Um acima e outro abaixo dos olhos humanos deveriam estar. O 7º era uma fenda vertical aberta no meio de sua testa. Ele estava agora com mais de 2 metros de altura e coberto por escamas pretas, cuja ponta era vermelha brilhante do calor escaldante que corria por eles. Além dos olhos, um par de chifres curvos projetando-se de sua testa. Sua cabeça era uma ardósia negra sem traços característicos. 2 pares de asas membranosas de cabeça para baixo saíram de suas costas, conjurando por conta própria vento suficiente para mantê-lo a alguns centímetros do solo. Uma longa cauda terminando em várias lâminas de osso chicoteou o ar em um frenesi. As sombras olharam para o dragão de rubi com uma raiva desenfreada. Assim como os 2 despertos experimentaram a vida dos Kadurianos, os Kadurianos experimentaram a deles. Graças a isso, eles reconheceram o gigante como seu inimigo jurado. Em vez de estar alto no céu, fora de seu alcance, finalmente estava parado na frente deles. O exército das sombras avançou com apenas um pensamento em mente: vingança. O braço perdido de Treios estava se regenerando a uma velocidade visível a olho nu. O coto já havia atingido o nível do pulso. Ele os golpeou com um simples aceno de ponta, transformando dezenas deles em neve negra de uma vez. Lith disparou como uma bala com a lâmina apontado para o olho ainda cego. Treios se amaldiçoou por ter se esquecido de seu verdadeiro inimigo. Sua cauda bateu em Lith impulsionada pela fusão de ar e fogo. Por causa da cegueira parcial, ele apenas atingiu seu alvo de raspão, mas foi o suficiente para enviar Lith contra o chão enquanto girava como um peão. Sua clavícula estava quebrada, assim como seu quadril e braço esquerdo. Ele apenas desligou seus receptores de dor, deixando a fusão de luz curar suas feridas enquanto ele retomava seu ataque. Pela primeira vez desde que se conheceram, Treios se sentiu confiante em suas chances de vitória. Agora não há obstáculo para retardar meus movimentos, nada que o Ranger possa usar contra mim. Mesmo que ele também tenha mudado de forma, em uma disputa de poder bruto, ainda somos um dragão contra uma formiga. Ele pensou. O que você está fazendo, seu idiota? A Estrela Negra o repreendeu. Não subestime essas sombras. Eles estão sugando meus poderes. Nossos poderes, você quer dizer? Sinta-se à vontade para romper nosso acordo. Tenho certeza de que o Ranger ficará feliz em terminar seu trabalho. Treios não tinha a intenção de deixar a Estrela Negra mandar nele mais. Ainda assim, seu conselho fazia sentido. Ele pisou no chão repetidamente antes de voar com a magia do ar. Ele tentou bater as asas, mas eram lentas e desajeitadas. Eles reduziram sua mobilidade em vez de melhorá-la. Você não teve o suficiente?
Trails disse com uma risada enquanto assistia a Lith voando em círculos acima dele. Eu tenho que admitir, você é mais inteligente do que eu e provavelmente trabalhou sua bunda durante anos para se tornar tão forte. No entanto, não importa. Nada importa contra o poder esmagador. Ele abriu a boca, liberando um jato denso de chamas roxas. Era um verdadeiro feitiço de nível 4, lâmina de fogo. Trails não foi capaz de realmente cuspir fogo. Lith queimou de ódio com essas palavras. Em sua mente, Trails, a estrela negra, seu pai Terra, o menino que matou seu irmão, eram todos a mesma pessoa. Alguém que detinha um poder mal servido e o usava apenas para espalhar a miséria. Ele respirou fundo para gritar em desafio, mas nenhuma voz saiu. As escamas em seu rosto se abriram revelando sua boca cheia de presas da qual irrompeu uma torrente de chamas azuis que se chocou com o feitiço no ar, como cobra se contorcendo em um abraço mortal. Nenhum dos presentes, exceto Lad e Tiris, sabia o que tinha acontecido. Lith não deixou a surpresa retardá-lo, levando sua coleção à conclusão. O hexagrama de Uriel era uma estrela azul de 6 pontas inscrita dentro de um círculo. Um dos pontos brilhou como uma luz amarela, neutralizando a magia do ar dentro de sua área de efeito. Trails caiu no chão com a graça de um tijolo e as sombras retomaram seu ataque. Lee tentou usar os destroços no chão para cobrir seus movimentos, mas mais uma vez a cauda de Trails o interceptou. Mesmo se ele se esquivasse do golpe, a onda de choque o mandou rolando para o chão. Droga, quase esqueci que ele pode usar a visão da vida também. Eu devo o que é isso? Lith reconheceu pelas pegadas gigantes o local onde Trails matou várias sombras. Entre os destroços, havia vários orbes flutuantes negros de tamanhos diferentes. Capítulo 402, Sair Parte 1. Solos, você tem alguma ideia do que são essas orbes negras? Pensou Lith. Entrando às 12 horas. Ela gritou quando Trails abriu a boca mais uma vez. Deixe o idiota comigo. Preciso de uma vantagem para vencer esta luta e você é minha única esperança. Um estalar de dedos de Lith fez outra das 6 pontas do hexagrama de Uriel acender-se com uma luz vermelha enquanto a amarela desaparecia. O sol furioso de nível 5 que Trails estava prestes a lançar morreu como um isqueiro sem gás. Mesmo com o apoio da estrela negra, apenas algumas faíscas saíram. A matriz era uma variação do hexagrama de Silverwing que Uriel teorizou depois de obter uma compreensão mais profunda da matriz impossível. Sua opinião sobre o feitiço foi mais fraca, mas em troca causou muito menos tensão no lançador. Lith levou anos para transformar as teorias de seu velho amigo em realidade. Apenas olhar para a expressão chocada de Trails o retribuiu por todo o seu trabalho duro. Primeiro, ele tirou meu feitiço de voo e agora isso. O que está acontecendo? No momento em que a formiga começou a retaliar com força bruta com a técnica, o dragão perdeu a coragem. Você ainda está sob o comando, seu idiota. Os pensamentos da estrela negra estavam cheios de desprezo. Não tenho ideia do que faz, mas tenho quase certeza de que, se você sair de sua área de efeito, ele parará de funcionar. Lith viu os músculos de Trails se contraírem com um pensamento, liberou a força total do hexagrama de Uriel. A matriz não negou simplesmente um elemento de cada vez, ela absorveu o mana que compõe os feitiços anulados e o armazenou para uso posterior. Todas as 6 pontas da estrela se iluminaram. A formação mágica agora estava empregando a energia roubada e a matriz para gerar um poderoso campo gravitacional que fez Trails desabar sob seu próprio peso. As sombras exploraram a situação para atacar seu inimigo com todas as suas forças. Não vai durar muito. A matriz drenou apenas 2 feitiços. Pensou Lith. Ok, Solos respondeu com um tom frustrado enquanto examinava os orbes flutuantes com todos os seus sentidos e fazia seu cérebro girar em alta velocidade para obter pelo menos uma hipótese sobre sua natureza. Feito. Sabemos que quando uma sombra toca em sua vítima, ela suga sua força vital e mana. Além disso, depois de matar a sombra, você recupera sua força vital, certo? Cada uma dessas esferas tem sua própria assinatura energética, como um ser vivo adequado.
Acho que, ao atacar a Estrela Negra, as sombras estão recuperando sua própria força vital que o item amaldiçoado roubou em primeiro lugar. Eles ainda estão aqui após a derrota das sombras, porque não tem para onde ir até que a Estrela Negra os absorva novamente. Alita sentiu em eufemismo. Mesmo na morte, os Khadourianos estavam lutando contra seu opressor. Eles estavam se agarrando à força vital recuperada com todas as suas forças. Então talvez Lita agarrou a esfera mais próxima. Se eu conseguir absorvê-los, então poderei ficar tão grande quanto ele e recuperar a vantagem. No entanto, nada aconteceu. Lita podia sentir a energia mental residual reconhecendo como amigo, mas nada mais. Como uma mãe que acabou de encontrar seu filho perdido, ela se recusou a deixar a energia ir. Chega de toda aquela besteira de compartilhe seu poder comigo. Lita interiormente amaldiçoado. Humanos inúteis. Estamos lutando a mesma batalha, mas eles só podem pensar em si mesmos. Cada um por si então. Lita lançou os feitiços de cura de nível 5 scanner e cura de campo. Essas pobres almas não sofreram o suficiente? Solos disse. Isso é realmente necessário. Caramba, sim, respondeu Lita, massacrando as esferas próximas a ele de uma vez. A vida é para os vivos, não para os mortos. Suas vidas terminaram no dia em que a Estrela Negra nasceu. Se perdermos essa luta e aquele bastardo sair da barreira, todas as cidades se tornarão como Khaduria. Solos tinha visto suas memórias, ela conhecia seu sofrimento. No entanto, ela estava feliz por ter levantado sua objeção. Ela não poderia ter vivido consigo mesma se simplesmente ficasse parada sem fazer nada. Além disso, permitiu que ela espiasse um lado oculto da mente de Lita. Quebrar o juramento que fizera no dia em que se tornou um curandeiro profissional não significava nada para ele. Palavras bonitas não podiam salvar vidas nem parar monstros. Ele não baseou suas ações em conceitos como inocência ou culpa, Lita apenas pensava em termos de sobrevivência. Mesmo assim, ele considerava os Khadourianos como irmãos de armas. Eles conheciam a dor ainda melhor do que ele. Lita não só podia se relacionar com eles, mas também tinha seu respeito. Era a razão pela qual ele podia matar sua força vital sem pensar duas vezes. Ele sabia que em seu lugar faria qualquer coisa para se livrar de seu opressor. A dor seria momentânea, a liberdade seria eterna. Lita disparou pelo campo de batalha, mutilando todas as esferas fora do conjunto que estava rapidamente ficando sem energia. Naquele dia, seus bisturis se transformaram em cutelos. Um golpe foi o suficiente para infligir um dano que levaria horas para curar. O hexagrama de Irial desapareceu e Traeus se levantou indignado. Ele pisoteou as sombras que o cercavam e lançou uma saraivada de feitiços contra Lita. Ele conseguiu se esquivar da maioria deles, bloquear alguns e foi forçado a tancar o resto. Havia inúmeras esferas aos pés de Traeus, algumas quase do tamanho de uma pessoa. Uma ponta de gelo arrancou uma das asas de Lita. Dentro dele havia receptores de dor que ele nem sabia que possuía, então eles ainda estavam ativos. A agonia da mutilação quase o fez tropeçar. Quase. Ele nunca parou de se mover nem seus cutelos. Uma explosão de chamas de uma bola de fogo esquivada arrancou as escamas de seu braço esquerdo, deixando a carne ensanguentada por baixo exposta. Lita continuou acenando com as mãos como um diretor de orquestra no inferno explodindo ao seu redor. Solos usou sua própria mana para gerar mais cutelos para ajudá-lo a terminar o trabalho. Apenas alguns segundos se passaram desde que Traeus voltou a se levantar, mas todas as sombras já haviam sumido. Ele estava livre para se concentrar na última praga. Traeus se infundiu com todo o ar, fogo e destreza de fusão da terra que a Estrela Negra poderia conceder a ele. Ele se tornou um deus da velocidade, um deus da destruição. Uma única batida sua fez a terra tremer, pois estava com medo do Titã devastando sua superfície. O impacto gerou uma onda de choque subsônica que enviou detritos voando por quilômetros até atingir a barreira ao redor de Khaduria. Lita voou para trás e conjurou uma série de enormes paredes de terra para se proteger. Eles sofreram o impacto, comprando-lhe preciosas frações de segundo que o permitiram escapar do epicentro do golpe.
As paredes desmoronaram uma após a outra. A onda de choque ainda era forte o suficiente para fazer Lit rolar e cair no chão. Ele se levantou novamente, sem deixar que seus olhos se desviassem de seu oponente. Eu disse a você, não importa o truque que você use, você não pode vencer o poder esmagador. Traios gargalhou dos olhos ainda desafiadores de seu oponente, apesar de seu corpo machucado. Ele disparou para frente para dar o golpe final enquanto falava. Continua no próximo vídeo.